Bora falar de futebol? Bora falar de mais uma pesquisa que eu concluí aqui para a gente entender um contexto importante do futebol brasileiro. Em relação a 2023, depois do Palmeiras ter vencido o Cuiabá, se aproximado dos líderes, pintou de novo nos grupos de Palmeiras aquele debate, né? Bom, o Palmeiras ele não pontua muito contra os times de cima. Ele ganha os brasileiros mesmo porque não vacila contra os times de baixo. Aí eu falei, será que isso é verdade? Ou será que é uma sensação do torcedor? E eu posso te garantir, é uma sensação do torcedor e ela não é verdadeira. Ah, mas então, na verdade, o Palmeiras vai muito bem contra os times de cima e o torcedor não se lembra ou não guarda? Também não é verdade. Enfim, eu vou te explicar e você vai talvez se surpreender com a conclusão, até porque pouca gente observa justamente o diferencial do Palmeiras, aí estamos falando da questão da tabela de classificação, da questão matemática, nesses dois títulos brasileiros. E também outros dois detalhes, um detalhe especificamente bastante chocante em relação ao adversário na corrida pelo título de 2023, tá? Antes de começar a mergulhar nessa pesquisa que eu fiz, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo vídeos para as minhas redes sociais analisando o clube. Se inscreve no canal, dá essa moral para mim, também clica no like, no joinha que está aqui embaixo para dar uma moral pro vídeo, o trabalho vai ser sempre muito bem recomendado se você ajudar dessa forma. E também deixa um comentário, claro, uma crítica, um elogio, uma pergunta, uma consideração, algo a agregar, fique super à vontade aqui embaixo depois de assistir ao vídeo inteiro. Combinado? E aos membros, já tem novidades, estamos aí nos preparando para isso. Bom, sobre o vídeo em si, o assunto do vídeo em si, a gente tem que colocar aqui algumas afirmações e desmistificá-las. Então, vamos lá. O Palmeiras ganhou os brasileiros de 22 e 23 por ir bem contra os times mais fracos? Não. O Palmeiras ganhou os brasileiros de 2022 e 2023 porque foi melhor que os times mais fortes da tabela, ganhou mais pontos ali nos confrontos diretos contra o G6? Também não. Matematicamente, a vantagem estava em outro lugar, que eu vou mostrar para você agora. Por exemplo, quando a gente olha para os números de 2023 do título brasileiro do Palmeiras contra as equipes do G6, aí sim chama muito a atenção como o Palmeiras não foi bem. E ali não está o diferencial para conquistar a taça mesmo. Para você ter uma ideia, do G6, vamos pegar os 6 principais da tabela de classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Do G6, como ficou a ordem de pontuação no confronto direto? O Atlético Mineiro foi o melhor, que fez 17 dos 30 pontos disputados nesses confrontos diretos dentro do G6. Flamengo e Botafogo foram segundo e terceiro colocados, porque marcaram 16 dos 30 pontos em disputa ali nos confrontos diretos do G6. O Red Bull Bragantino e o Grêmio marcaram 13 de 30 pontos nesse confronto direto do G6. E aí vem o Palmeiras, o último colocado do G6 neste quesito, campeão da edição, com 9 pontos conquistados em 30 disputados. Foi o único que nem passou de 10. Então realmente foi muito mal diante das equipes do G6. Aí a gente vai para a afirmação que muita gente colocou e que gerou esse questionamento, essa pesquisa. Mas então foi o melhor contra os últimos 6, né? Foi isso que garantiu a taça? Também não. Veja só, contra os últimos 6 colocados do Campeonato Brasileiro, pegando ali 20º, 19º, 18º, 17º, 16º e 15º colocados, olhando para os G6, né, para as equipes do G6, quem pontuou mais? Foi o Flamengo, que fez 29 desses 36 pontos em disputa. Depois é o Palmeiras? Não. É o Grêmio, com 28 desses 36 pontos em disputa. E aí sim vem o Palmeiras, junto com a equipe do Red Bull Bragantino, com 26 dos 36 pontos em disputa conquistados. Para completar para você os números, o Botafogo conquistou 22 dos 36 e o Galo 16 de 36 pontos disputados contra os últimos 6 colocados do Campeonato Brasileiro na tabela consolidada. Esse número é bem importante para algo que eu vou falar já já. Mas aí a gente diz, olha só, o Palmeiras foi o pior nos confrontos diretos do G6. O Palmeiras esteve atrás de
2 equipes nos confrontos que aconteceram contra os 6 piores do campeonato. Então, onde estava a diferença? Sim, se você projetou essa diferença no meio da tabela, você acertou. O Palmeiras foi o melhor ali observando os 6 melhores do campeonato contra equipes que ficaram entre a 7ª colocação e a 14ª colocação. Para você ter uma ideia, o Palmeiras fez 35 pontos de 48 em disputa nessa região da tabela. O Galo fez 33 dos 48. E aí o terceiro já desaba em relação ao Palmeiras. O Grêmio fez 27 pontos de 48 em disputa. Dos líderes, dos primeiros 6, contra aqueles que terminaram o campeonato entre 7º e 14º colocado. O Botafogo fez 26 dos 48 pontos em disputa nesse recorte. O Red Bull Bragantino, 23 dos 48 pontos em disputa nesse recorte. E o Flamengo, 21 dos 48 pontos em disputa nesse recorte, foi o pior. Então o Palmeiras, de fato, foi o melhor ali. E aí o que dá para destacar é que o Galo perde a taça, olha só que curioso, justamente pelo seu aproveitamento diante dos 6 piores colocados do Campeonato Brasileiro. E eu achei esse dado muito curioso. Porque quando você olha, por exemplo, a distância do primeiro para o último, nesse recorte que eu fiz, dos confrontos diretos no G6, a gente está falando do Galo, que fez 17 pontos de 30, é o líder, e o último colocado desses 6 foi o Palmeiras, 9 de 30. A gente está falando aí de uma distância de 8 pontos. Quando a gente olha para a distância de quem pontuou, dos 6 melhores que pontuaram contra os 6 últimos, a gente está falando de um Flamengo que fez 29 pontos e o Galo fez 16. O Galo disputou o título. O Galo fez 16 de 36 possíveis contra os 6 piores times do campeonato. A gente está falando de praticamente metade dos pontos que o Flamengo fez. A gente está falando de 10 pontos a menos em relação ao que o Palmeiras fez. A discrepância foi gigantesca. E aí, por que eu digo que a perda do título foi justamente do Galo nesse sentido? Porque quando a gente olha para o diferencial do Palmeiras, para o que o time campeão realmente liderou, que foi no recorte entre o 7º e o 14º colocado, o Palmeiras faz 35 pontos e o Galo faz 33. Então o Galo é o melhor nos confrontos diretos do G6 e o Galo é o segundo melhor nos confrontos contra os times de meio de tabela. E desaba em aproveitamento contra os últimos 6. É bem curioso destacar esse detalhe. Então, a gente olha e percebe que o diferencial do Palmeiras foi justamente estar em terceiro ali, quando a gente fala do recorte contra os últimos 6, mas muito próximo do número maior de pontuação. O Palmeiras é o terceiro de aproveitamento contra os últimos 6. Só que ele fez 26 de 36 pontos, o Flamengo fez 29. Então são só 3 pontos de diferença, mesmo que tenha ficado para trás. E aí fez um baita campeonato contra os times de meio de tabela, e esse foi o diferencial. Quando a gente olha para 2022, vamos para mais uma curiosidade aqui. Em 2022 o Palmeiras ganha o Brasileiro aonde de novo? O Palmeiras atropela no Brasileiro, mas onde ele vai melhor? No recorte de meio de tabela. É muito interessante, né? Veja só, contra o G6, né, os confrontos diretos dos 6 primeiros colocados, o Internacional faz 19 de 30 pontos. É o melhor. E aí o Palmeiras, diferentemente de 2023, quando foi o pior, fez só 9 de 30, é o segundo melhor, com 15 de 30 pontos. O Fluminense faz 14 de 30, o Corinthians faz 12 de 30, o Atlético Paranaense 11 de 30 e o Flamengo tem o mesmo aproveitamento que o Palmeiras teve em 2023. O Flamengo em 2022, no recorte contra o G6, nos confrontos diretos dos líderes, faz 9 de 30 pontos. Contra os últimos colocados, os 6 últimos, né? Peguei os 6 primeiros num recorte, tô pegando os 6 últimos no outro recorte. A gente tá falando de um Atlético Paranaense sendo o melhor contra os últimos 6 colocados, com 28 pontos conquistados de 36. O segundo melhor quem é? É o Palmeiras, com 27 de 36. Só 1 ponto de diferença. Quando você olha para a sequência, a gente vê o Internacional com 24 de 36,
Fluminense e Corinthians também pontuando 24 vezes em 36 pontos em disputa, e o Flamengo muito mal, 21 de 36 pontos conquistados. E aí a gente olha para o detalhe do 7º ao 14º. Se o Palmeiras garantiu a taça e foi o melhor em 2023, nos recortes de confrontos contra 7º e 14º envolvendo o G6, foi a mesma coisa em 2022. Palmeiras faz 39 de 48 pontos possíveis. Lembra? Vou colocar o número aqui de novo. Em 2023 foram 35 dos 48 pontos em disputa. O Palmeiras fez 39 dos 48 pontos em disputa. Ele estava ainda melhor em 2022, ali, justamente nesse recorte. O segundo é o Fluminense com 32, uma distância de 7 pontos. Veja só como foi muito importante. O Palmeiras não liderou nos outros dois. Foi segundo colocado nos outros dois recortes, contra o G6 e contra os últimos 6. Mas no meio de tabela o Palmeiras arrebentou, ganhou distância, inclusive não foi só o melhor. O Flamengo faz 32 pontos, assim como o Fluminense. O Internacional faz 30 dos 48, o Corinthians faz 29 dos 48, o Atlético Paranaense faz 19 dos 48, o Atlético vai bem mal diante desse recorte de meio de tabela. E aí o atropelo ficou evidente, porque o Palmeiras foi bem demais, segundo no recorte contra os 6, bem demais, segundo no recorte contra os últimos 6, e foi um atropelo do 7º ao 14º colocado, tanto que o Palmeiras termina com 81 pontos conquistados, é um número gigantesco contra 73 do segundo colocado. Já no outro, já em 2023, a diferença foi de 2 pontos para o segundo colocado Grêmio e 4 pontos para o segundo colocado Atlético Mineiro. Veja como pesou bastante a campanha do Atlético Mineiro, muito ruim contra os últimos. 4 pontos fizeram a diferença para não empatar com o Palmeiras. E o Grêmio acabou ficando pelo caminho, 2 pontos de diferença. O Grêmio que acabou indo bem quando a gente fala dos últimos 6 colocados. Não foi tão bem, assim como o Palmeiras no G6, lá em 2023, eu tô falando, né? E o Grêmio acabou tendo uma distância enorme quando a gente fala da diferença de pontos de meio de tabela, que é o diferencial. O Palmeiras fez 35 de 48 em 23, o Grêmio fez 27. Então, são recortes interessantes para a gente entender o seguinte. Claro que a regularidade é fundamental, mas se você recortar dos últimos 2 campeonatos brasileiros qual foi o diferencial matemático ali, onde que o time realmente se destacou e pontuou o suficiente para ser o campeão e para ganhar a diferença sobre os adversários, o Palmeiras não fez isso contra os melhores times do campeonato, nem contra os piores. Foi justamente contra os times de meio de tabela. Você sabia dessa? Estava esperando por essa? Bom, foi uma pesquisa legal que eu fiz e eu quis trazer para você já saber qual foi o grande diferencial e acompanhar também como vai ser o desenvolvimento do time campeão dessa temporada, qual será e onde vai fazer a diferença em termos de pontuação, em qual dos 3 recortes. Veremos! Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, não se esqueça, deixa o like também que é muito importante. E o comentário aqui embaixo, claro, como eu disse, elogio, crítica, pergunta, questionamento, algo a agregar, fica super à vontade, eu vou ficar contente com o seu comentário. Maravilha? Bora falar de futebol.